E aí, o que te fez depois sair ou parar de fazer com tanta frequência stand-up? Eu acho que eu fui entrando muito de cabeça nesse estudo, sabe? Chegou um ponto que eu não estava mais vendo sentido em muita coisa que eu fazia. Eu via as pessoas mentindo, isso me incomodava, porque eu queria essa transparência. Para mim também, que estava em processo, não estou falando que eu não mentia, né? O ser humano, ele tem um pouco dessa coisa de mentir, um pouco, bastante. Mas eu comecei a me afastar, porque eu queria me conectar com esse lugar. E aí eu percebi que uma maneira de me conectar com esse lugar era falando sobre isso. Porque eu tinha aprendido muita coisa. Eu tinha uma bagagem ali que eu falei, bom, eu vou botar pra rodar. Porque quando eu boto isso pra rodar, eu também aprendo. Eu vou fixando isso na minha mente e vou aprendendo. E aí eu comecei no Twitter a falar um pouco de autoconhecimento. Que foi esquisito, porque no Twitter todo mundo me conhecia como comediante. Mas algumas pessoas super toparam e gostaram da ideia. E daí chegou um momento que eu resolvi montar o canal. Mas eu fiquei um tempo ainda fazendo live. Na época era Periscope que eu fazia. Para eu ter segurança para falar sobre isso. Porque eu não me achava capaz de falar sobre esse assunto, né? As pessoas têm muitas dúvidas. E eu tinha uma ansiedade louca. Assim, nossa, a pessoa vai me perguntar um negócio. Se eu não souber falar, né? E se eu cair em contradição? Tipo, hoje tá muito tranquilo para mim isso. Se eu não souber falar, eu falo, eu não sei, entendeu? Mas é isso, é um estado de tá tudo bem, do jeito que for. Eu demorei 1 ano fazendo as lives para eu conseguir realmente montar o canal e falar, ok, agora eu posso ensinar isso, né? Que eu vim aprendendo durante todos esses anos. Estou pronta para ensinar e segura para ensinar. Mas e a decisão de abandonar o stand-up, que foi um movimento que tu ajudou a estabelecer no Brasil? Sim. Sentiu alguma dor, alguma saudade? Foi fácil? Não, eu não senti dor. Eu senti que chegou um momento que eu não via mais sentido de estar ali fazendo aquilo. Entendeu? Eu queria estudar, eu queria trocar ideia dentro disso. Eu queria entender essas coisas. É como se eu tivesse... Veja, é maravilhoso stand-up, mas na minha experiência eu precisava ir para esse caminho. Eu senti isso, foi muito forte. Tanto é que quando eu ia para os shows, eu já ia com um livro, sabe assim? Eu já ia com um livro, eu queria ficar quieta estudando. Mas tu não vê uma relação forte entre comédia e filosofia? Porque quando eu leio o livro de filósofos, tipo Schopenhauer, eu dou muita risada, porque tem muito pensamento que eu penso, puta, se ele fosse um comediante, ele ia fazer isso aqui no palco. Isso aqui é bom pra cacete. Com certeza. E eu falo muito isso pras pessoas, que a gente não tem que abandonar o que a gente tá fazendo pra se ligar com essas ideias. Mas eu acho que no meu caso, era isso que eu tinha que fazer. No meu caso. Mas eu acho que as pessoas não precisam. Na verdade, elas podem usar essa maneira de ser para estar muito mais presentes no que elas fazem. Entendeu? Se a gente precisa sair, se afastar para aprender, a gente tá fugindo de algo. Entendeu? A gente tá fugindo da gente. Só que eu sinto que esse era o meu caminho. Tanto é que ele tá super fluindo, né? Meu canal tá super bem. Eu curto falar disso. Eu dou aula disso. Eu faço palestra disso. Amo falar disso. E como é que fica o músculo do cérebro que é responsável por piadas, né? Quanto mais a gente fica pensando em piada, mais ele vai ficando bom em fazer e fica detectando piada em todos os lugares, né? Depois que tu parou, sentiu que esse músculo ele não consegue mais enxergar piada, ou tu ainda tem ideias de piadas? É assim, você tem que direcionar sua mente para isso, não é algo automático. Mas é tipo, sei lá, quando você vai transar com alguém, você tem que direcionar a sua mente para aquilo, para você sentir tesão, entendeu? Tipo, agora é o momento de eu transar. Então, agora é o momento de eu fazer piada. E aí eu me boto nesse lugar e aí eu acho incrível fazer piada, mas eu tenho que direcionar minha mente para isso. Minha mente não tá nisso agora, entendeu? Entendi. Mas o músculo tá ali ainda. Tá, muito. Poxa, muito. Tem algumas coisas do stand-up que eu não curtiria mais fazer, talvez. Tipo, fritada. Nem se a pessoa quer ouvir as piadas com ela? Então. Que fritada parece o ego sendo diluído. Não, mas é pela dor. Mas tem muita dor. Como então, assim? O que começou a acontecer comigo? Vou contar a minha experiência. Gente, fritada é a coisa mais incrível que existe. Era a coisa que eu mais curtia fazer. Só que chegou um ponto que eu comecei a ver o quanto as pessoas passavam mal sendo fritadas. Talvez aqui no Brasil, talvez nos Estados Unidos não seja assim, porque as pessoas já acostumaram, entendem que é uma piada.
Mas como a gente pega questões pessoais da pessoa, uma coisa é você falar, sei lá, sobre algo que a pessoa tem trauma uma vez. Outra coisa é você fazer 20 piadas sobre o lugar que é a questão da pessoa. Entendeu? E eu comecei a ver o que tinha além. E eu via gente sofrendo. E eu falei, eu não quero fazer mais. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer as pessoas sofrerem. Tu via a pessoa sofrendo depois do show? Depois, o camarim tava mal? Sim. Durante tu olhava no olho e percebia? Tem várias histórias. Tem gente que sofreu a beça. Teve gente que teve fritado, por exemplo, que até o Diogo contou isso já, né? Que no início tava tudo bem. E aí, do meio pro fim, a pessoa começou a entrar na pilha e ficar mal. E acabou assim, muito mal. Teve uma pessoa que destruiu um camarim por conta disso. Entende? Porque é isso. Porque tem um lugar onde a gente pega pilha mesmo, se a gente se identifica, né? Sim. E isso, no meu caso, veja, eu acho as piadas são muito boas. Todas as piadas que eu fiz não eram pessoais, era no gosto de construir a piada mesmo, mas eu não tenho mais vontade de fazer este tipo de humor. Não tenho. É que me parece, olhando de fora, que é um exercício... É bom. Não, é porque a pessoa que se dispõe a estar naquele lugar ali, ela também está se dispondo a não se identificar com essas coisas e encontrar essa grande essência. Então, porque se tu consegue rir da tua dor... É muito mais embaixo pra você não se identificar, entendeu? Sim, mas aí eu acho que vem da falta dessa cultura de autoconhecimento no Brasil. Que é uma coisa que nem existe, ninguém fala muito sobre isso aqui. No mundo, exato. Será que é no mundo? Porque nos Estados Unidos tem o roast lá há anos e os caras riem deles mesmos, aí depois eles sobem no palco. Eu acho que talvez eles consigam separar melhor. E sabem que isso tem a ver só com técnica e de alguma forma eles separam, mas... eu vejo que é muito difícil para as pessoas, por mais que elas falem que tá tudo bem, não sofrerem, entendeu? Talvez no Brasil, pode ser mesmo. Pode ser. Que é um país com menos cultura de autoconhecimento. Exato, né? Por isso que aqui as pessoas se sentem mais ofendidas, partem mais pra violência, porque elas se identificam com a dor que elas estão sentindo e querem resolver esse problema te matando, te batendo, te processando. Exato, né? Exato. Não, a gente passou por várias. Se perguntar pro Diogo, não sei se você já entrevistou ele aqui. Não, ainda não. Não, tem várias. Tem uma que o convidado lá, que era o fritado, ele começou super de boa. No final, eu fiz umas piadas com ele. Ele acabou comigo, só que ele desistiu do texto e começou... a Marcela é prostituta! Porque a Marcela não sei o quê. Porque eu assim... Gente, eu vi que ele tava sofrendo. Eu falei, mano... Entendeu? Então, assistindo tudo isso, eu falei, cara... ou se isso se profissionaliza, as pessoas entendem que isso realmente não tem nada a ver com o pessoal... Ou eu não quero mais participar, porque... Veja, não me afetou o que ele fez, mas eu vi que ele tava mal, entendeu? Nada. As pessoas fizeram piada comigo, eu já tava estudando autoconhecimento. Então as pessoas falavam absurdos de mim. E ok, porque a vagina da Marcela é não sei o quê. Porque eu peguei a Marcela, porque a Marcela era prostituta. As coisas mais absurdas, entendeu? É tudo piada. E eu olhava e falava, beleza, tipo, não sou isso, entendeu? O que você tá falando, tá tudo bem. Mas eu não acho que todo mundo leva de boa. Sim. Acho mesmo. Não dá pra querer que a pessoa tenha essa consciência toda. Né? Ela tem o direito de se ofender e tal. Exato, exatamente. Nossa, e é muita coisa inventada, né? Muito óbvio. A gente inventa, a gente aumenta. É uma piada, gente. Entendeu? Mas... tem muita gente que fala que não é uma piada. As pessoas usam o humor como um escudo pra agredir alguém. Então, todo esse papo também, né? Então, mas também pode ser isso. Entendeu? Porque isso é muito subjetivo. Eu não tô falando contra. Imagina, eu sou comediante ainda. Eu sei que é um prazer escrever uma piada. O prazer que é escrever uma piada. Mas também pode. Ser humano... Sim. Mas eu fico pensando assim... Se o cara quer divulgar uma ideia ou atacar alguém, por que ele passaria por esse processo todo de fazer um open mic, se fuder, escrever a piada, reescrever, se fuder durante 10 anos, se expor ao ridículo, sentir aquelas coisas horríveis, até ficar bom na arte, só pra agredir? Não, só pra agredir não, mas entendeu? Eu tô falando que pode acontecer, né? Mas não, eu não acho que isso é uma regra, não acho isso, não acho mesmo, acho que a pessoa faz porque pra ela tá tudo bem, tipo, eu amo fazer isso, eu vou fazer.
Tem piada minha com a Preta Gil, que eu fiz com a Preta Gil, que foi muito legal, que eram coisas bem fortes que estão lá no YouTube ainda. E a Preta Gil, na época, ela falava assim... Ela viu as piadas que eu fiz e ela me indicou para um amigo dela para fazer um trabalho num site dele. Que era um site americano, inclusive, de humor no Brasil. Foi muito legal. Ela levou muito de boa, que era eu sacaneando ela numa novela. Mas não é sempre que as pessoas vão receber dessa forma, né? Sim. Mas isso é um sintoma de como toda a sociedade não tá lidando bem consigo mesmo. Sim, total. Quanto mais uma sociedade rejeita, principalmente piadas, mais é um sintoma de que ela não tá com autoconhecimento em dia, né? Totalmente. Mas é essa a questão da humanidade. Né? A questão da humanidade é essa. Tá muito mais em contato com o ego do que com a própria essência. Se a gente tivesse mais em contato com a essência, existe uma ética embutida nesse estado de ser, que não há necessidade nem de lei, entendeu? Nem de política, nem de nada. Porque o que você vai fazer pro outro é o que você faz pra você. Entende? Neste lugar de verdade.